ideias nossas, assim. Ah, agora que está gravando? Fizemos. Desculpa, agora gravando, desculpa. Não, tranquilo. Bom, então, agradecer a presença de vocês. Chamei essa reunião com o Antônio, né? Convidei o Antônio para a gente fazer essa reunião e junto com o Juvencio, o Arthur, a Márcia, o Eli e a Diana, né? Para a gente ter uma primeira conversa nesse ano de 2024, que é quando, de fato, o projeto do que a gente aprovou no IFAM começa, né? Ele ainda não começou, né? Só para avisar, ele ainda já foi empenhado o recurso, mas ainda não teve uma convocação da parte do IFAM ainda. Então a gente está aguardando isso. Enquanto isso, a gente, desde a aprovação até aqui, a gente avançou um pouco no plano de trabalho. Eu queria ver se eu mostrava um pouco esse plano de trabalho para vocês. E uma maneira da gente ver o todo desse projeto e ver como é que esse projeto pode colaborar com o que vocês na FEUSP estão fazendo. É aquilo que eu estava dizendo em off, né? Ou seja, a gente tem como apoiar com recurso ou com alguma atividade paralela que venha, de certa forma, apoiar algo que vocês estavam planejando em realizar. E tem muita coisa, já esse curso que você me mostrou, já tem muita coisa que vocês estão fazendo que é total subsídio para o que a gente se planejou a fazer com o projeto do IFAM, né? Vamos lembrar que ele tem um braço, né, desde a nossa conversa, um braço de educação, né, um diagnóstico muito específico na área da educação e das línguas, né, e da língua também. Então, acho que seria basicamente isso, pessoal. A pauta de hoje seria a gente voltar a ter uma conversa, né, enquanto grupo. Eu ia sugerir de você, Antônio, contar para a gente como é que está um pouco. Primeiro, se o Zoso quiser também explicar um pouco como é que vai ser o ano da Nadzoejo, um resumão, né? Ele mandou para a gente o plano de trabalho, já dei uma olhada, tem muita coisa interessante acontecendo para esse ano de 2024, muita coisa mesmo, né? E interessante para os nossos projetos também. Então, minha sugestão seria isso. Talvez o Zoso pode abrir a palavra assim, contar um pouco para a gente como está a expectativa e tudo mais. Antônio, se você quiser falar um pouco do curso, eu e a Márcia, a gente está muito interessado e gostaríamos de acompanhar mesmo, assim, pontualmente cada aula, né? Da minha parte, tendo agenda, eu queria mesmo estar presente, porque eu acho que... Da minha também, estou super interessada. Vocês permitindo e tudo, né? Porque realmente é algo que a gente vai aprender. Não estou te ouvindo, Thiago. Não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Antônio? Sim, sim. Estão ouvindo. Tá. Então, é isso. E depois que o Antônio falar, eu posso mostrar um pouco o planejamento do projeto como está hoje. E aí a gente tem como primeira conversa a partir disso. Por favor, Zodos. Opa, acho que ele saiu sem querer. Deve voltar. Márcia, você está com problema técnico ainda? Tá ouvindo legal? Aí, voltou. Então, boa tarde, né? Tiago, Antônio. A gente já conversa muito assim, Márcia também, né? A gente já conversa em canais paralelos, né? Eu acho que esse aqui é um momento muito importante da gente poder integrar, né? Essas atividades. E também a nossa organização Banil e Curipaco Nadzoejo, né? A gente está buscando essa parceria, né? Sempre pensando nesse sentido mútuo, né? Colaborativo, das ações conjuntas, para a gente desenvolver, né? Algumas atividades, pesquisas, projetos sociais, né? E tem parte do negócio também, que é o IBI que cuida mais parte disso, né? Mas mais questão essa voltada para a questão da educação escolar indígena, né? Fortalecimento das línguas, né? Nesse sentido, a gente vem com uma certa expectativa muito forte, assim, né? No âmbito dessa parceria de cooperação técnica com o FEUSP,
né? No ano passado, esse retorno de conversa mais presente com o NB, através do Tiago Chacon, né? A gente já tinha essa iniciativa em passos anteriores, mas eu acho que esse ano vai ser muito importante poder integrar e agregar essa agenda conjunta, né? Em paralelo também, a gente está em conversa com o INPA sobre outros temas de interesse e de pesquisa, né? Eu acho que na sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter reunião justamente para tentar buscar integrar essa agenda também, a construção de novas propostas de projetos. Mas aí a gente fica ainda, né, com essa questão, essa possibilidade, né, de agenda conjunta, né, nesse curso voltado mais à questão de alfabetização e letramento, junto com o projeto aí que a gente tem junto com o IFAM, tá bom? Estamos com bastante expectativa positiva, assim, né? Vai ser primeiro ano da nossa experiência em si como a organização Vanil Curipac, poder trabalhar e coordenar essa agenda conjunta, né? Não somente o nosso, mas também envolvendo essa agenda de parceiros, né? Nesse âmbito da parceria, da rede de parceria e rede de apoio também, né? Muito obrigado aí. A gente que agradece, Dudu. Sim, com relação ao curso, eu posso compartilhar rapidinho aqui a tela com vocês. E, bom, desde já também agradecer, né, o apoio de vocês, né, essas ações. E o curso, ele realmente está com essa ideia de trazer um leque de experiências, né, para os professores também, né, além de promover, né, com essa ideia de autoformação, o intercâmbio de experiências entre os professores de um território que já é bem grande, já é bem diverso, né, linguisticamente diverso, né, do ponto de vista das escolas também com situações muito diversas, né. Então, além de fomentar a troca de experiências mesmo entre os professores do baixo e Sana com o do alto e Sana, por exemplo, né? Também promover a troca de experiências de situações linguísticas de outras regiões também, dentro do possível, né? Então, por isso a gente conta com convidados, né? E vocês, né? Puxa, serão super bem-vindos dentro das limitações de tempo, né? De disponibilidade de vocês, né? Tiago, Márcia, né? Serão super bem-vindos para o curso, né? Todas essas bases sólidas, né? De estudos linguísticos, né? Desde os mais duros até os mais aplicados, né? Eu acho que são de muita serventia, né? São muito úteis, né? Para o fortalecimento da educação escolar indígena, né? E aqui eu só queria falar rapidinho os 3 momentos, né? Do curso, né? Só para dar uma noção geral do percurso, né? Que a gente está propondo para esse primeiro curso, que é um piloto, né? Esses 2 cursos que vão ser oferecidos agora, já vamos abrir as inscrições agora em meados de fevereiro, né, para iniciar em março, né. Esses são 2 cursos pilotos, né, com base em demandas das comunidades, né, Medeniaco, né, mediadas pela Naduere, né. Então, são 2 cursos, um curso mais destinado a confecção, né, de PPPs, né, dos projetos político-pedagógicos das escolas, e esse curso mais ligado à alfabetização, letramentos, né, e plurilinguismo no território medzeniaco, né. O curso vai ter 8 encontros, e ao longo, esses encontros são bem espaçados, né, a cada 15 dias, né, então a gente vai pensando aí algo de tarefas também entre os encontros, né. E assim, os 3 momentos são basicamente, né, um primeiro momento de pesquisa individual, né, mais subjetiva de cada participante, né,
em relação a como foi a sua trajetória de formação, né, de pessoa leitora, né, ou seja, nós vamos fazer primeiro um primeiro exercício de pesquisa de trajetória pessoal mesmo, né, como que eu estudei, qual foi o meu primeiro contato com a leitura, com a escrita, né, em qual língua eu me alfabetizei, né, primeiro, né, primeiro aprendi português, né, quando que eu comecei a escrever em Baniwa ou em alguma outra língua, né, do território, né, foi no magistério indígena, foi antes, né, foi já numa escola indígena, né, por exemplo, numa Pamali, né, foi numa escola já com essas guias, né, de educação diferenciada ou não, né, a gente sabe que essas experiências são bem variadas, né, entre os professores que atuam nas escolas Medzeniaco. Então, o primeiro momento do curso vai ser um exercício de trajetórias mesmo, né, de pesquisa mais individual. Para um segundo momento, né, de formação de temas de pesquisa aí já mais coletivamente, né, formação de grupinhos, né, formação de grupos, vai depender muito da quantidade de pessoas que a gente vai ter, né, participando. O segundo momento do curso, a gente está pensando justamente já para a formulação, né, de temas de pesquisa em grupo, né, ligados a práticas de leitura e escrita nas línguas indígenas, né, e também no português, né, dentro do território, né, medeniaco. Né? Então, acho que a partir desse segundo momento, né, do curso, né, a gente acredita que o primeiro momento ajuda, né, para o segundo, né, e nesse segundo momento, eu creio que nós vamos ter muitas, né, pontes, né, com um projeto grande, né, de documentação, né, com um projeto patrimonial, né, do IFAM, né, então, de repente, o projeto do IFAM, né, à frente do IFAM, pode, né, tanto incorporar algumas dessas pesquisas, né, que os participantes eventualmente desenvolvam, como também aportar, né, colaborar com experiências, né, com experiências compartilhadas, né, por exemplo, o Thiago compartilhou o material que ele está produzindo com o Scubeu, né, se não me engano, e é muito interessante, né, por exemplo, esse tipo de experiência compartilhada, eu acredito, né, de repente a gente tentar ver um momento, né, para poder debater um pouco sobre o percurso de confecção, né, desse material que os Cubeu fizeram, né? E o terceiro momento do curso já seria um terceiro momento de encaminhamento, né? Encaminhamentos para o encontro de educação, que vai ocorrer em julho, né? E durante esse momento mais de encaminhamentos, né, a partir dos debates durante o curso, a gente também quer tentar auxiliar os participantes a tentar sistematizar o que eles estão pesquisando, né? Sistematizar como um documento escrito e, de repente, se alcançar, né, o tempo, né? Dependendo de como cada grupo avança, tentar também sistematizar em formatos de recursos educacionais mesmo, né? Para os professores, né? Usarem no cotidiano deles em aula, né? Então, assim, da parte da FIUSP, né, do seu unir, o que interessa para nós durante esse curso é que o curso colabore no sentido de que nós entendamos melhor como as escolas têm funcionado, ou seja, da nossa parte a gente vai usar, né, o curso como matéria-prima, né, para etnografar as escolas, né, o nosso interesse é etnografar as escolas do território medeniaco, né, e aí a gente acredita que dentro da, da etnografia das escolas, né, acho que também está contida uma etnografia da fala, né, ou das falas, né, etnografias das escritas, né, das práticas de leitura escrita principalmente, né,
E aí, durante os encontros, a gente vai ter alguns convidados, né? A gente vai ter uma colega nossa que trabalha com experiências de alfabetização e letramento Guarani-Mbiá. Vamos ter também um colega nosso que trabalha com os Caritiana, em Rondônia, né? E também vamos ter um amigo nosso que trabalha com matemática, mas nós vamos tentar debater um pouco sobre a importância, né, de pensar, né, que a alfabetização e os letramentos são processos interdisciplinares, né, ou seja, todos os professores finalmente colaboram, né, para o desenvolvimento, né, para o aperfeiçoamento das práticas, né, de leitura e escrita dos alunos, né, da comunidade escolar, né, como um todo, né. Então, seria mais ou menos assim, esses 3 momentos, né, que a gente está pensando para o curso, né, um momento de pesquisa mais individual, de trajetórias, um segundo momento de formulação de temas, né, de curiosidade dos professores, né, e transformar essa curiosidade em pesquisa, né, ou seja, trabalhar com ensino via pesquisa, que já é tradicional, né, no território, e aí, no terceiro momento de encaminhamentos, né, de tentativas de sistematizar o que foi pesquisado. Assim, para não me alongar muito, seria mais ou menos esses 3 momentos, assim, do curso, né. E aí, claro, né, por exemplo, algumas referências a gente vai tentando trabalhar mais, né, por exemplo, a Emília Ferreiro, em relação a teorias da alfabetização, a gente acredita que traz, né, uma proposta bem flexível, né, que pode ser útil, né, a gente sente muitas vezes, ouvindo os professores, né, demandas também, assim, por conhecer mais diversidade também de metodologias de ensino, né, de línguas também, né, enfim. E aí a gente vai trabalhando a partir dos interesses e demandas, né, que vão surgindo, principalmente no primeiro momento das trajetórias, né, de cada participante, né, enfim, o trabalho que vocês já têm feito, né, o trabalho que vocês já têm feito com os, por exemplo, né, é super importante, eu acho, do ponto de vista de intercâmbio de experiências também, né, bom, de reflexão teórica também, né, sobre todos os processos, né, e o trabalho da Márcia também, que mais recentemente eu comecei a ler, né, sobre o português, né, o português como uma língua adicional, né, eu acho que é um trabalho super importante também, né, e de repente a gente pensar também em como colaborar com os professores no sentido de eles sistematizarem também materiais de português mais adequados, né, ao território, né, mais adequados às necessidades da região, né. Assim, falar assim, mais assim, resumido, né, para não me alongar muito, né. Não, muito bom, Antônio. Poxa, obrigado aí por explicar para a gente o curso, né? E são 2, na verdade, do PPPI Sim. também, né? E, cara, o curso vai até junho, não é isso? Se eu não Sim. me engano, até junho. Você já tem algum calendário para o segundo semestre? Não. Não. Então, acho que isso é bem oportuno, né? Porque, de certa forma, o nosso projeto começa em julho e aí a gente podia pensar um segundo semestre e os próximos, né, em conjunto, porque tudo o que você está fazendo, que vocês estão propondo aí para o curso, ele seria exatamente um caminho de fazer uma pesquisa colaborativa, participativa, né, proativa, né, dos professores indígenas, né? Então, posso pontuar várias coisas que são de interesse logo direto, né? Por exemplo, esse primeiro momento que as pessoas vão falar da sua trajetória como leitor, né? Isso é fantástico. A gente precisa dessas biografias, a gente precisa dessas vozes, né? Sejam elas feitas oralmente ou escritas, né? Uma forma de expressão de atores muito importantes dentro da comunidade para a questão da língua, né? Então, o que vocês conseguirem reunir disso e que a gente possa usar subsídio para fazer análise, fazer os diagnósticos que o projeto do IFAM se propõe,
seria muito legal, né? Já seria um trabalho, como vocês vão ver, eu propus um GT da linguagem e educação. Então, é basicamente que seria o trabalho do GT de linguagem e educação, seria uma dessas coisas, né? Eu faria só uma sugestão, não sei se dá tempo ainda, enfim, é só uma sugestão. Tá ali minha trajetória como pessoa leitora. Talvez colocar alguma coisa como pessoa multilíngua, bilíngue, leitora, algo do tipo, para poder, às vezes, até incentivar já a problemática das línguas, né? Tanto na leitura quanto na pessoa também, né? Então, acho que aí, poxa, ia cair como uma luva também para o que a gente busca, né? Que é justamente cruzar línguas e a escola, né? Depois dos temas de pesquisa, que você falou que é um outro momento, seria mais como se fosse uma espécie de monografia, digamos assim, quando a gente tem esses cursos de especialização, seria o trabalhozinho final deles para o curso de autoformação, né? Ah, legal. Sim. Legal. Aí pode ter vários trabalhos legais também, né? Vários resultados, já que a pessoa possa depois querer socializar isso numa publicação que a gente venha fazer, ou isso possa ser usado como subsídio também, né? E a questão da etnografia das escolas, acho que é isso, né? A etnografia é uma coisa tão ampla e complexa, né? Que a gente precisa desses vários elementos, desses vários períodos, né? E formas de observar. Então, acho que esse é o caminho que a gente gostaria de fazer, uma etnografia da fala nas escolas, e é o que vocês estão propondo já fazer. Então, assim, é excelente mesmo o que vocês estão fazendo. A gente está realmente falando uma mesma língua, né? Isso é ótimo, né? Acho que todos estão aí trabalhando em prol do que o Zozo, né? A Nadzoejo vem pautando, que a gente trabalha em parceria também, né? Isso é muito bom. Me ocorreu também mencionar que uma das ideias que a gente teve, e acho que isso poderia ser discutido com vocês, deveria ser discutido com vocês, é que o projeto quer financiar algum tipo de publicação ao final, né? É uma publicação, tanto tem verba para isso, né? Uma verbinha. Então, o que ocorreu para a gente a princípio, seria fazer uma espécie de concurso de uma publicação que, não sei, às vezes tem mais de uma proposta, então as diferentes pessoas apresentariam uma espécie de PDF, numa boneca de uma publicação, alguma coisa assim, e aí faria um concurso ao final do projeto, né? E para isso seria interessante a gente, mais para frente, pensar numa oficina de material didático, por exemplo, né? Uma oficina de produção desses elementos. A ideia é assim, vocês estão fazendo um curso agora de autoformação, aí a gente vai iniciar o projeto oficialmente do IFAM, né, em julho, agosto, faria o anúncio desse concurso e as pessoas teriam mais ou menos um ano para preparar um material didático. Ou a gente faria isso meio competitivo, assim, ou poderíamos também partir de um grupo já pré-estabelecido e usar já a verba pré-destinada a isso. Na verdade, a gente pode decidir qual é o caminho melhor. Mas como é algo que tem a ver diretamente com material didático, né, eu acho que a participação de vocês, né, como GT da educação, de linguagem e educação, seria muito importante para a gente decidir conjuntamente o que fazer com esse aspecto, né? Até porque vocês vão estar levantando as demandas mesmo da área da educação mais diretamente. Então, isso é uma das coisas que eu queria compartilhar a responsabilidade aí no futuro para a gente, pensar que tipo de publicação a gente pode apoiar e como seria o formato para isso, né? Tá, isso era uma outra coisa, então, perfeito, beleza. Bom, certo. Então, muita coisa do curso que você está falando já vai servir de subsídio, até de material que a gente possa querer aproveitar lá na frente. E então fica o convite para a gente, a partir desses momentos, refletir o que mais a gente poderia apoiar a nível do projeto do IFAM para que a agenda de vocês continue acontecendo nos próximos semestres, em harmonia com a nossa também, né? Aí eu acho que para isso, talvez eu possa mostrar um pouco agora para vocês um resumo do plano de trabalho, bem objetivo, para a gente ver como cada um se encaixaria aqui e ver se vocês, Antônio, estariam de acordo também com a proposta que a gente acabou rascunhando
para a participação de vocês, mais efetiva. Depois do projeto, que é uma coisa muito mais, digamos, é um plano muito mais conceitual, né? O projeto para ser aprovado, né? Agora que a gente entra na parte mais prática mesmo, né? Bom, vocês estão conseguindo ver aqui, eu imagino, né? Uhum. Perfeito. Sim. Ok. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Muito bem. Então, a gente tem uma equipe grande também de pesquisadores indígenas, que eu não coloquei aqui ainda. Eu coloquei, primeiramente, a equipe executora de fato, né? E aqui a gente tem uma figura da coordenação, seria o Juvencio, o Arthur e eu. A gente tem um GT de linguagem e sociedade. Cada GT vai tomar conta de uma temática, de atividades específicas, né? E a coordenação vai supervisionar o todo e cuidar das partes mais gerais. Então, a gente tem um GT de linguagem e sociedade, um GT de linguagem e educação, Antônio, Eli, etc., que é onde vocês entrariam, né? Com os nomes que estavam na última proposta. E temos o GT de linguagem e cultura, que, por enquanto, está com o Juvencio Cardoso, o Dário, mas é algo que eu posso reforçar aqui também, como eu estou reforçando aqui o do Arthur. E a Márcia está aqui com a gente no Linguagem e Sociedade, ela está com interesse de trabalhar tanto com português quanto com a questão de gênero, né? Então, acaba que gênero ele perpassa várias outras questões também. Mas, enfim, é um GT que faz parte aqui. Bom, essa seria a divisão das equipes. A gente teria uma equipe de pesquisadores indígenas que estariam trabalhando associados aos diferentes GTs, né? E a gente, uma conversa que esses pesquisadores indígenas, né? Deixa eu colocar aqui logo. Esses pesquisadores indígenas, eles são distribuídos em diferentes lugares do território, né? Das micro-regiões, inclusive em São Gabriel, né? Pesquisadores indígenas, depois a gente pode pensar num nome mais criativo para eles. E a gente está com uma questão que tem que ser pensada depois, é como vai ser a distribuição desses pesquisadores nas diferentes atividades aqui. Porque, grosso modo, quem vai fazer a pesquisa de fato são esses pesquisadores aqui. A gente quer contratar pessoas que estão ou no final do ensino médio, ou recém-formadas, para que o projeto seja uma forma de formação também, né, de capacitação deles, às vezes até um primeiro emprego, uma coisa do tipo, né? Então, o perfil dos pesquisadores de campo, né, seria mais ou menos esse o papel deles, seria isso. Tem também uma outra figura, que são os professores, né? Só que esses já integram mais diretamente esse GT Linguagem e Educação, porque vocês já têm formado uma equipe e tudo, né? Mas são pessoas que estariam mais relacionadas a essa atividade aqui. Enfim, temos que pensar um pouco como vai ser essa distribuição, mas a ideia é que tenhamos a contratação de mais ou menos 10 a 12 pesquisadores nessas categorias. Os trabalhos que a gente vai ter que fazer, eles são divididos em 3 tipos de atividades, né? A mobilização e informação, os diagnósticos sociolinguísticos e a documentação linguística. Mobilização e informação tem tudo a ver com as reuniões e com os cursos que a gente vai oferecer ao longo do projeto. O diagnóstico sociolinguístico tem a ver com o tipo de trabalho que a gente se comprometeu com o IFAM, né? Que é justamente responder o questionário do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. E a documentação linguística tem a ver com a criação de um registro audiovisual da língua. Colocando essas atividades num cronograma, nós temos um início esperado do projeto para maio de 2024. A gente queria começar com uma reunião inicial de formação em Tunuí, em julho ou agosto, e logo em seguida, com a nossa equipe já bem formada dos pesquisadores, a gente fazer a reunião inaugural do projeto, que vai ser junto com alguma outra atividade da NADSOEG. A gente vai juntar as atividades, no caso. Acho que até de educação, não é, Zodzo? A reunião de educação, acho que a ideia era coincidir, né? Acho que era isso, né? Tá. Perfeito. Depois, nós temos a parte da pesquisa em si, né? Que começa a partir de agosto, os diagnósticos,
Então, a gente poderia pensar num período de diagnósticos, e isso envolve tanto um diagnóstico mais geral, que eu vou mostrar para vocês, quanto mais específico da educação, um período curto de coleta de dados, né? Que já faz uma mobilização, já coleta e já termina no final do ano mesmo. E a documentação ela é um pouco mais lenta, porque além de gravar, a gente tem que transcrever e depois traduzir, então ela duraria um pouquinho mais. Bom, temos 2 encontros que a gente chamou de seminário de pesquisa, que são mais acompanhamentos dos trabalhos que estão sendo feitos, diagnóstica na documentação. É para ter uma reunião em janeiro, em São Gabriel, e depois uma reunião em agosto, que vai ser logo, de 2025, né? Vai ser logo antes de uma reunião final de finalização do projeto. Ou seja, a reunião de seminário de pesquisa, de acompanhamento e a finalização, elas estão juntas, como estão juntas também a de formação e a reunião inicial de mobilização e planejamento. Terminando essa reunião em agosto, a gente teria o tempo até dezembro para fazer os relatórios e o que a gente se comprometeu com toda a burocracia patrimonial, né, de fazer um dossiê e enviar o pedido de reconhecimento da língua medzeniaco como patrimônio cultural da nação. Bom, esse é o cronograma. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me interromper, tá bom? Vou mostrar aqui agora os diagnósticos. São 3 tipos de diagnóstico que a gente está planejando. Um chamado residencial, ele é focado nas famílias. As pessoas que vão responder, em geral, são os pais e mães, né? Os chefes de lugar, né? Isso é para ser uma espécie de censo por amostragem. Eu acho que a gente não vai cobrir todas as casas, fazer uma amostragem por comunidade ou por micro-região, né? E aí tem um tipo de diagnóstico escolar, o foco é as interações dentro das salas de aula, mas também as escolas e a educação como um todo, né? É o que vocês estão fazendo, basicamente. Então, professores, alunos, gestores, né? Envolver essas pessoas. E um diagnóstico que a gente trabalha mais como comunitário. É quando a gente vai focar um pouco a realidade política da comunidade, das micro-regiões, a opinião das lideranças, né? Então, cada um desses níveis de diagnóstico, ele envolve instrumentos diferentes, né? Instrumentos de pesquisa diferentes. O residencial, a gente vai trabalhar muito com o questionário mesmo. Os pesquisadores de campo indígena vão lá e vão aplicar questionários sobre um pouco demográfico, né? Mas, sobretudo, sobre as línguas que as pessoas falam, costumam falar, algumas questões de atitudes e ideologias delas também. Enfim, aquele tipo de informação que a gente tem nos levantamentos sociolinguísticos, né? Depois nós temos a escola, e eu coloquei aqui algumas questões, algumas sugestões de instrumentos, mas, enfim, diários de professores, né, ou relatórios de experiência, né, como vocês fizeram um pouco de biografias, mas também de diários, às vezes, das atividades cotidianas, né? Diários, às vezes, é demais. O que a gente trabalhou num projeto há um tempo atrás, de plano de gestão territorial ambiental, foram semanários. Então, convidava os pesquisadores indígenas a fazerem resumos das semanas, né, observações sobre as semanas. É uma possibilidade também. Enfim, várias outras metodologias que vocês já estão trabalhando, né, o GT da Educação, no nível escolar. E o comunitário, a gente trabalharia com o nível de etnografias também, mais entrevistas, reuniões, principalmente as reuniões, que é justamente quando a gente pode trabalhar com temas mais espinhosos politicamente, né? Por exemplo, só um exemplo, a questão do nome da língua, Medzeniaco ou Baniwa. Não tem como eu perguntar isso para o Joãozinho da esquina, né? Isso é uma questão que você tem um fórum comunitário de lideranças, é político a questão. Então ela tem que ser debatida nesse nível, na verdade. Não é uma questão individual, assim. Então tem algumas questões que a gente tem que pautar, temas que vão ser mais específicos a cada um deles, e instrumentos também para isso. Bom, os temas falta detalhar, tem algumas ideias, mas eu não coloquei aqui ainda. E, por último, é a parte da documentação. A documentação é de eventos de fala mesmo, ela teria 3, digamos, gêneros, né? As falas rituais, podare, né? Os rituais de trocas, né? Ou de iniciação, os benzimentos e as narrativas tradicionais de criação da humanidade, etc. E aqui
temos os espaços sociais mais do dia a dia, como a casa, a igreja e a escola. Então, a ideia é que a gente tenha 1 horinha, 2 horinhas de gravações e transcrições de cada um desses espaços em diferentes lugares do território. E você pode ver, Antônio, que aqui entra a escola novamente. Essa é uma ideia que não conversamos com vocês ainda e que eu queria trazer, ver o que vocês acham disso, que é da gente gravar algumas aulas, algumas, né, os professores e as escolas que quiserem, né, aderir ao programa, né, a ideia, a gente tentar ver se gravava algumas aulas como uma espécie de auto-observação do professor, nessa linha da autoformação que vocês estão propondo. Talvez a ideia de gravar uma aula de língua baniwa, como que os alunos estão interagindo, os professores, né? Poderia ser um instrumento interessante para a gente ter o registro da língua e, ao mesmo tempo, ter um sentido pedagógico, né, para a gente usar esses vídeos. Então, essa seria uma ideia também. E tem a questão da variação dialetal, que a gente vai ter um questionário específico. Ele vai ser aplicado quando estiver sendo feito aquele levantamento residencial, ao mesmo tempo, né? Então, o pesquisador que aplicar esse vai estar aplicando esse. Mas também, como a gente quer fazer gravações de narrativas com diferentes sabedores, em diferentes lugares do território, na casa dos diferentes pesquisadores, assim, a casa dos pesquisadores, né? Então, isso também facilita um pouco também. O pesquisador vai gravar interações em casa, né, basicamente. Então, aqui a gente consegue um pouco de variação dialetal também. GTs responsáveis, olha aqui, Podardi e Benzimentos é o GT do Zozo, Linguagem e Cultura. Linguagem e Sociedade ficou com casa, igreja, variação dialetal e narrativas também. Temos que ver isso um pouco, está meio pesado aqui para o Arthur, mas a gente vê isso depois. E Linguagem e Educação ficaria com um ambiente de documentação da escola, né? E é isso. Então, o que seria o plano básico, assim, para a gente ter uma primeira conversa? A questão que eu acho que não está muito clara ainda para mim é como que a gente vai trabalhar com as equipes dos diferentes GTs e os nossos pesquisadores e professores indígenas que vão trabalhar também. Isso eu acho que talvez mereceria um pouco da nossa reflexão nos próximos dias, para a gente ver como é que poderia ser interessante. Um cenário inicial que eu tinha pensado seriam equipes separadas mesmo, né? Deixa eu parar de transmitir aqui para a gente se ver melhor. Peraí. Seriam equipes separadas. Então, a gente teria um grupo que seria territorialmente abrangente e ficaria com esse grupo de linguagem e sociedade. Eles trabalhariam com temas assim, os censos residenciais, trabalhariam com o levantamento dialetológico, a narrativa, né, um sabedor de cada região. Eles fariam essa parte. Uma outra equipe seria montada pelo Zozo e a sua turma lá do Alto Ayari, que é a turma que guarda a cultura mesmo, né? Mais do que outros, assim. Então, de fato, é onde eles estão mais pesquisando e tudo. Então, o Zozo montaria uma equipe dele, né, para fazer essa documentação, junto com o Afonso Fontes e o seu Laureano. A princípio, são esses os nossos sabedores, né, para essas duas temáticas. E vocês, Antônio, já teriam uma equipe que você já tem trabalhado, já estão familiarizados, né? E trabalhariam com a própria equipe também, né? Então, no fundo, a gente teria realmente uma estrutura bem independente de cada GT, com sua autonomia total de metodologia de gestão, e a gente faria uma amarração disso, digamos assim, com a coordenação em termos de temas, de financiamento, né, de colaboração, tanto para pesquisa quanto para a gente apresentar os resultados finais e tudo mais. Então, essa é uma primeira proposta. Qual é o problema dessa primeira proposta? É a gente ver uma questão de verba para financiar tantas equipes. É isso que tem que ver um pouco, né? Então, a gente
a gente tem um valor destinado que a gente chegou a 10 a 12 pesquisadores indígenas desses, ganhando algo em torno de, não lembro se a gente colocou R$600 ou R$800, uma bolsa assim bem básica, de iniciação científica mesmo, que é o que a gente tinha conseguido colocar no orçamento, né? E então eu acho que é isso. Tem que fazer as contas direito, mas o que seria interessante a gente pensar era nesse número de pessoas que trabalhariam e quais seriam remuneradas em cada GT, e de qual maneira poderia isso ser feito, né? Mas isso mediante que vai ficando um pouco mais claras as atividades que a gente vai empreender, né? Eu acho que vai ficando mais claro ao longo do tempo, né? Dá para prever algumas coisas, mas a princípio a gente tinha falado isso. Você lembra, Zoso, qual era o valor que a gente tinha batido? Se era 600 ou era 800? Eu não lembro exatamente se a gente tinha falado, tinha firmado um valor. Do qual item, Tiago? É das bolsas dos pesquisadores. Foi lá quase 110, eu acho, 120 mil, eu acho. Eu tenho valor aqui. Muito... Eu tenho aqui, acabei de achar. Vou falar para vocês. A gente calculou 12 pesquisadores indígenas por uma quantidade de meses, 18 meses, porque é o tempo do projeto, ganhando R$600. Isso tudo dá 130 mil. Mas o que eu acho? Eu acho que não vai ter agenda para eles, para todos, por 18 meses. Se a gente vai encerrar os diagnósticos em julho, a gente pode fazer uma contratação que seria mais ou menos de julho a julho, sabe? De 12 meses, assim. E aí dá para ampliar um pouco essa equipe. Dá para a gente... Vocês acham que R$600 é um valor interessante para as pessoas? Porque a gente pode ampliar a equipe ou também aumentar o valor também, algo a ser pensado, né? Mas eu estou colocando isso para a gente ter como ideias, né? Então, é isso. A gente tem mais ou menos 130 mil para distribuir entre pesquisadores, né, indígenas. Ah, não, olha só que boa notícia, ó. A gente está bem, na verdade. Temos mais uma outra reserva aqui, que era consultores, professores consultores. A gente tinha calculado na base de 10 professores e com valor por produto. Em vez de pagar mensalmente, como uma bolsa, como a gente faria com os pesquisadores, os professores a gente faria uma espécie de pagamento por produto. E o produto teria um valor aí de R$1.200, né? Então poderia ser, sei lá, um grupo de professores pesquisadores trabalhando dentro de de conjunto de temáticas que a gente queira, né? Fazendo essa documentação de sala de aula, por exemplo, etc. E aí, no final, eles entregariam os seus produtos e teriam uma remuneração pelo trabalho de pesquisa realizado, né? Então, a gente tem esse também, que eu tinha esquecido de mencionar. E aí temos uma verba de deslocamento também para esses pesquisadores realizarem as atividades deles, independentemente da verba de deslocamento para a gente fazer as nossas reuniões. Tá? Independentemente. E temos verba para publicação também. Nós separamos aí para o livro didático, tem R$20 mil aqui, né? E foi algo, inclusive, que a gente mencionou que é algo que envolve tanto a impressão, mas para envolver também o trabalho de edição e tudo, né? Então, a gente sabe que tem uma profissional entre nós aí que trabalha com isso, né? Então, já é algo que a gente pode pensar nessa linha também, né? O que mais que nós temos aqui para reportar para vocês? Isso, e com relação à verba para as reuniões, a gente deu uma olhada, eu e o Zodos, a gente consegue mais ou menos aqui, deixa eu ver
quanto que daria? Tem R$95 mil para a gente fazer as reuniões do projeto, né? Sendo que são 2 grandes reuniões, uma inicial e uma final, e uma intermediária, que é um acompanhamento na cidade de São Gabriel, né, dos pesquisadores. E o deslocamento fica mais barato porque todo mundo desce para São Gabriel, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para você, Antônio. O Zoso já tinha acompanhado boa parte disso já, né, Zoso? Mas é tanta coisa que passa na cabeça do chefe que é sempre bom refrescar a memória, né, cara? E eu acho que a Márcia também não tinha visto em detalhes o plano de trabalho depois do projeto, então fica aqui também. Ela pode ver o vídeo se ela não estiver conseguindo acompanhar a gente aqui, que ela estava resolvendo pepino no ministério. Aí ela. Não, eu tô aqui, só tô quietinha, porque uma barulheira aqui embaixo estava tendo um chá de fralda, sabe? De uma das colaboradoras aqui, você imagina, né? Uma barulheira. Mas, não, eu fiquei feliz que vocês estão gravando, porque como eu estou acompanhando aqui no celular, eu não consegui ver direito tudo, né? Sobretudo o que o Antônio apresentou, fiquei super interessada no curso, como eu tinha dito, né? E assim, sim, eu vou trabalhar com a ideia, a minha especialidade, né, é português para estrangeiro, português como língua adicional, como segunda língua, como língua estrangeira, enfim. Mas nesse momento, assim, eu acho que no projeto o interesse maior é trabalhar com as mulheres e ver, assim, não só o português, mas o papel delas ou nessa manutenção da língua, né? E a gente sabe que muitas vezes a criança vai falar a língua que a mãe fala, né? Assim, por exemplo, quando são estrangeiros, quando língua de herança, né? São as mães que são responsáveis por manter a proficiência da criança e tal. Então, isso eu acho que é muito interessante entender e dar esse protagonismo também, né? Então, e claro, para isso tem a ver com alguma proficiência em português também, como eu ouvi lá das próprias professoras da Tunuí Cachoeira. Né? Elas falaram, a gente não participa de algumas coisas porque a gente não fala tão bem português quanto os homens. Então, se essa proficiência menor em português é uma questão para elas, eu acho que também é minha, né, função também trabalhar com isso. Tiago, você falou assim, uma parte ali, que quando você apresentou de linguagem e sociedade, que estava o Arthur, né? Você falou, é muita coisa, mas não é só o Arthur, sou eu e tem mais gente, né? O Arthur está como que coordenador desse tipo GT, desse grupo? Como que... a figura dos coordenadores dos GTs é coordenar principalmente o trabalho de coleta de dados e aquela análise inicial, né? Então, se ele for trabalhar com 2 pesquisadores por micro-região, é muito trabalho, são uns 10 que ele vai ter que supervisionar, né? E aí é muita coisa mesmo. Então, a gente pode pensar numa estrutura mais colaborativa nessa parte da linguagem de sociedade aí também. Assim, o Zoso pode precisar de ajuda para transcrever também. Então, talvez esses pesquisadores, esses 10 pesquisadores, eles possam ser supervisionados de maneira um pouco mais colaborativa entre os diferentes GTs também. Eu também quero me integrar bastante com o pessoal da educação, né, da USP, e é uma área que eu super me interesso, tenho estudado também, então quero aprender com vocês e com também os professores indígenas, obviamente. Tá bom, pessoal? Desculpa, eu estou participando bem rapidinho, assim, estou no meio de uma outra tarefa aqui, aí pedi desculpa para o Tiago, mas... Não, que é isso, Márcia. Obrigado aí por estar com a gente. A Márcia tem uma questão das mulheres que ela falou, e a gente tinha pontuado isso no projeto, que é algo transversal ao GTs, né? Ao projeto como um todo. Então, é por isso que ele nem aparece como um GT mais. No início, eu tentei encaixar como um GT, mas não é o caso, né? É realmente transversal. Então, é isso que a gente
é algo que o movimento político indígena já está indo nessa linha e que a gente vai tentar repercutir no projeto também, né? Ou seja, os pesquisadores vão ser de gêneros diferentes, né? Acredito que na equipe da educação já vi também, né? Tem professoras e professores, né? Então, eu acho que se a gente faz uma representatividade demográfica de gênero, já é um passo para que a pesquisa possa trabalhar com essas problemáticas de uma forma mais natural, né? Sim, sim, eu queria fazer um comentário também, que a gente tem observado, enfim, né, em algumas etnografias a gente deixou ali o asterisco, né, tópicos para pesquisar depois, né, com mais tempo. Eu acho que talvez seja o momento agora assim, existem muitos casais também que vão se formando e que trabalham juntos em diferentes projetos do território, né, então é muito comum a gente ver casais de professores também trabalhando juntos na escola, né, e muitas vezes são casais, né, plurilíngues, né, tem mais proficiência em uma língua do que outra, né, e observar isso talvez agora seja um bom momento, assim, com a equipe, né, bem qualificada, bem diversa, né, vai ser um momento bem legal para a gente debater sobre isso, né. Perfeito. Excelente. Legal, pessoal. Então acho que é isso, né? Acho que a gente teve a oportunidade aí de apresentar um pouco. Antônio, obrigado pelo tempo, tá? Por gravar também para a gente a reunião. Depois você passa, por favor, para o Ibi e para a Diana, que seria bem legal a gente estreitar cada vez mais as nossas conversas, né? Eu acho que daqui, não sei se a gente não tem nenhum encaminhamento para tirar assim especificamente agora, eu acho, né? Mas é algo que a gente pode ir pensando, os GTs, mais naquelas temáticas dos diagnósticos, que de fato a gente vai problematizar ali, né? O IFAM ele traz alguns conjuntos mínimos de temas para diferentes áreas, mas acho que a experiência nossa é que ela faz aprofundar numa questão mais coerente, mais relevante, né? Então a gente pode ir pensando um pouco isso, nesse sentido de temas e os instrumentos também. O seu curso já tem vários instrumentos legais, né? Então acho que amadurecer um pouco, formalizar um pouco essas ideias para a gente ir criando a proposta. Não é nada urgente por agora, mas quando a gente for em julho fazer a atividade formativa, já é importante que a gente tenha tudo bem claro, né? Quais são os instrumentos de pesquisa que o pessoal vai usar e os equipamentos, inclusive, também, né? Enfim, tudo certinho. Então a gente teria esse semestre para ir se organizando nessa linha. Acho que o último informe, eu vou abrir vagas também para um projeto de extensão aqui na UNB e PIBIC, para a gente já fazer esse casamento com a universidade mais claro também. Tem um aluno Banil aqui, é o Rodrigo Alexandre, parece que ele é primo do Arthur, primo irmão do Arthur. E então é o único que está na graduação que a gente conhece. Então, provavelmente, ele pode ser um candidato a bolsista de extensão para justamente ajudar a gente a já elaborar algumas metodologias e tudo mais. Tá certo. Então, a gente precisa trazer esses jovens aí para esse contexto local aqui do Tanzânia, que às vezes, quando eles saem, também perde um pouco assim essa conexão, né? É bom que a gente, né, envolva esses jovens. Inclusive, a Eliana, por exemplo, da UFSCar, vai integrar o outro projeto nesse âmbito também de parceria. Só queria lembrar que na sexta-feira a gente tem outro momento, né, desse momento entre NADZOEG, INPA e FEUSP. Acho que seria interessante o Tiago poder acompanhar a nossa conversa, dessa possibilidade também, porque a gente tem essa parceria com INPA, também com alguns projetos já aprovados e em construção também. Por exemplo, a gente tem essa missão para
fazer essa elaboração participativa de projeto ao fundo, com que é o edital Amazônia mais 10, né? E agora mesmo eu recebi mensagem das lideranças, né, do André Banil, a Boni, que quando veio aqui a ministra, apresentei a nossa proposta, como que é a nossa experiência de trabalho ali no ISANA, que ela quis conhecer, né, principalmente voltada com questão de água e de algumas iniciativas em negócios sociais, e acabou gerando uma pauta agora na nossa discussão. Possivelmente a gente também vai precisar da colaboração de vocês para a revisão de nosso projeto, ou até mesmo essa elaboração conjunta de projeto para apresentar o Fundo Amazônia também. É um valor um pouquinho mais alto também, e de ver como dá essa continuidade, né, de projetos que a gente está discutindo agora para esse projeto maior da Nadezhda para os próximos anos, tá bom? Quero fazer esse convite desde já. Ô, Zoso, obrigado, tá? Eu gostaria de estar presente, sim. Eu acho que aquele projeto que a gente mandou para o LDP casaria muito bem com um trabalho de biodiversidade que biólogos poderiam fazer. E se o pessoal da USP entra com uma pegada mais da educação também, a gente faz um triângulo muito, muito legal, e com um potencial muito grande de ser bem sucedido, porque esse edital Amazônia mais 10, vai ser bastante concorrido, muito mesmo. Só vai ter, como eu disse, peixe grande, pirarucu, né? O mínimo para concorrer é 400 mil, né? O mínimo, sendo que esse do IFAM, o máximo era 400 mil, né? Então você imagina que os grandes institutos de pesquisa da Amazônia vão estar com seus parceiros nacionais, internacionais, mas eu acho que esse trabalho de base, vindo da Nadezhda, e a Nadezhda costurando esses acordos, isso ninguém tem, muito poucas pessoas têm, né? Então, tem bastante potencial, e eu acho que a gente já parte com algumas coisas encaminhadas, né? Essas parcerias e tudo. Então, se precisar de um parceiro na linguística aí, pode contar com a gente. Depois você me passa certinho o horário e tudo, que eu vou estar presente sim, tá bom, Zoso? Tá, inclusive, a Camila e a Diana, que estão mais em contato, mas estão acompanhando, assim que gerar o link da conversa, eu vou compartilhar com vocês. Agora, eu estou com o professor Isaías, né, de Canadá. Ele é um jovem, assim, bastante envolvido nesse processo, ele é o gestor da unidade de executora da escola, né, e agora ele está saindo de uma reunião também com a professora do INPA, que o Joaquim fez mestrado ali, e a gente está aproximando muito do INPA também, para essas coisas de pesquisa mais sobre biodiversidade, né? Então, a gente está somando essa força aí de rede de parceiros, né? Então, acredito que nossa parceria vai durar bastante ainda. Perfeito, então. Queria apresentar ele assim, é um menino muito disposto, né? Inclusive, eu acho que é muito... pessoa muito importante para fazer esse membro da nossa equipe ao longo da execução de projetos aí. Maravilha. Beleza, Isaías. Prazer, viu? Abraço, Isaías. Tá certo, boa tarde, né? Só me apresentar aí para o Tiago, né? Márcia, o Antônio e o prof, né? Eu me chamo Isaías, né? Sou professor também. Como o Juventus falou, né? Acabei de sair de uma outra reunião aqui, né? Com a doutora Noêmia, do INPA. A conversa também foi bem. E estou acompanhando também essa conversa, né? Essa parceria aí, FEUSP, UNB, né? É muito bom, a gente fica também muito feliz com isso, né? Estamos dispostos aí para acompanhar, né? E seguir para frente, né? É isso que a gente quer aqui no nosso território também, né? E é isso. Beleza. Prazer, Isaías. Prazer, Isaías, bem-vindo. E com certeza vai ser vai acrescentar demais ao grupo. Ah, olha aí ele, ó.
Não estava aparecendo, apareceu. Acho que ele estava assim, Márcio, você que não estava vendo ele. Eu não estou vendo ninguém, gente. Vocês estão aparecendo? Eu não estou vendo ninguém. Todo mundo está aparecendo. Puxa vida. É que eu acho que a conexão aqui é muito ruim, entendeu? Eu acho. O Tiago, eu preciso ir, pessoal, mas eu vou assistir depois, aí você passa o link, ou você vai deixar no grupo o link dessa reunião aqui, para eu poder ver. Eu estava desde o início, mas eu não consegui ver direito, né, os slides que vocês apresentaram, então eu queria ver de novo. Ó, agora estou vendo o Tiago, mas desapareceu de novo. Tá assim. Então, gente, eu preciso ir, que eu preciso terminar uma outra coisa aqui. E aí, mas assim, foi um prazer e contem comigo. E eu acho muito, muito legal uma coisa que eu queria comentar aqui, que assim, a gente na academia é meio acostumado, pelo menos assim, na linguística, o Tiago sabe, a separar tudo, todo mundo separadinho, cada um no seu, sabe, você desse tipo de estudo da língua, fica lá, você fica lá, aí você é físico, fica lá, você é matemático, fica, então todo mundo separado. E eu acho muito legal que, assim, que exatamente os pesquisadores indígenas, eles vêm para dizer, não, dá a mão aqui todo mundo, vamos lá. Eu acho muito legal isso, sempre, porque... Não, mas é verdade, Márcio. Parece assim, ele vem mesmo para a academia para dizer assim, não, mas que separação imbecil é essa? Porque de fato é, né? Muitas vezes assim, não faz nenhum sentido e a gente vira as costas, então levanta um muro. E aí eu acho muito, isso é muito enriquecedor para mim, eu amo. Pessoalzinho, eu adorei a reunião, mas eu preciso ir mesmo, tá bom? Valeu, bom Márcio. Final de semana e bom carnaval. E assim, juízo. Tchau. Igualmente. Prazer. Tchau, tchau. Mas é isso mesmo. O pensamento indígena, ele é interdisciplinar, né? Então é vocês que trazem a gente aí, idoso, de volta para se dialogar entre as áreas, né? Graças a essa atuação aí que a gente tem esses novos desafios, né, na universidade para se criar aí, com certeza. Sim, sim. E o Isaías tem um trabalho muito sólido, né, na escola da Comunidade Canadá. Inclusive, Tiago, acho que seria uma das principais referências. Por exemplo, quando você falou das gravações das aulas, a primeira escola que me veio à cabeça, os primeiros educadores, justamente dessa escola, Reno Riepoli, né, com Isaías, né, dos outros, né, o professor Pantio também, né, que é bem antigo na alfabetização ali também, né, um dos primeiros a alfabetizar em Baniwa, né, professor, a professora Hilda, né, o esposo dela também, que agora me falha aqui a memória, mas eu acho que é uma referência bem importante mesmo, que eles estão fazendo aí, documentar, né, também o que eles estão fazendo. Maravilha. O sentido de documentar a sala de aula são dois mesmo, né? Um negócio você falou, mostrar aulas exemplares. Porque quer queira ou não, né? A gente está fazendo um registro patrimonial da língua. A gente quer coisas bonitas para serem mostradas, né? Então, aulas exemplares é uma coisa boa. Por outro lado, uma aula do cotidiano, normal, assim, gravá-la pode ser uma forma da gente diagnosticar questões a serem trabalhadas, né? Dentro de sala de aula. Então, ela serviria para as duas coisas, pegar tanto os feras quanto aqueles que talvez estejam começando, poderiam se beneficiar de uma dica, algo do tipo, né? Desde que a pessoa, obviamente, tivesse à vontade para ser gravada, né? Aquela coisa. Né? Então, sim, a gente não vai passar por cima de nenhuma dessas questões, mas se o Isaías, se outros se voluntariarem, né, para falar, não, vamos gravar minha aula e tal, já é excelente, já é uma forma da gente mostrar, olha aqui a escola diferenciada Medianiaco, né, aqui, é assim que acontece as aulas, já é um portfólio, né, já é uma cara pública, né, uma propaganda, né. Sim, bacana. Beleza. Muito bom. Então vamos encerrando, então, pessoal. Joia. Beleza. Certo. Obrigado aí. Bom final de semana, bom carnaval. Até sexta-feira. Obrigado para vocês. Então. Igual. Bom descanso. A gente vai se falando. Bom descanso. Obrigado. Obrigado, Antônio. Até mais. Valeu, Thiago. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.